Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje a gente vai ter um vídeo um pouco diferente do que eu estou acostumado a postar aqui, porque hoje a gente vai conversar sobre o livro YA. E essa conversa tem a ver com um projeto pessoal meu mesmo, como leitor, de que em 2023 eu prometi pra mim mesmo que eu ia voltar a ler livros YAs, porque assim, ao longo de basicamente toda a minha vida como leitor, né, eu começo a falar que a minha vida como leitor, ela se inicia ali de verdade em 2012 e vai passando até os dias de hoje, ou seja, tem 11 anos, olha só a dificuldade para fazer conta, 11 anos que eu estou aqui nesse ritmo de ler um livro atrás do outro, etc e tal. E os livros YA sempre permearam a minha vida. Aliás, eu agradeço muito a muitos autores, Cassandra Clare, Shao Mead, Rick Riordan, enfim, sempre fizeram muita parte, enfim, da minha vida como leitor. E o que aconteceu foi, eu acho que a gente vai crescendo e os dilemas que são tratados na maioria dos livros Young Adults, eles não mais condiziam com a minha realidade, e aí eu fui passando a ler outras coisas, que eu acho que é o processo gradual que todo leitor passa, né? A gente vai ter ali uma fase que a gente vai querer ler livros sobre os dilemas que estamos vivendo, sobre os problemas, né? A gente, quando é adolescente, a gente quer se sentir reconfortado, a gente quer, de uma certa maneira ali, ver que não é só a gente que passa por aquilo. E, enfim, acabei deixando de lado. Eu tenho até a coleção aqui dos Instrumentos Mortais atrás de mim. Eu não li o último da Cassandra Clare. Então, assim, a última série YA que eu finalizei foi o Filha das Trevas, da Kirsten White, que é uma série que eu amo de paixão. Enfim, é uma série que eu acho excelente. Não tem vídeo aqui, na época eu já tinha canal, mas enfim, acabei não gravando. E eu prometi pra mim mesmo que em 2023 eu ia voltar a ler livros YA, pelo prazer de encontrar histórias de fantasia. Também eu acho que tô um pouco saturado da ficção contemporânea, né, meio realística e tal. Falei assim, todo mês eu vou ler pelo menos um livro de fantasia ou distopia que seja juvenil, pra ver o que é que tá sendo produzido, pra diversificar minha gama de leituras, né, minha visão de mundo, pra ver como são os livros adolescentes hoje. E eu acabei escolhendo agora em janeiro, e esse livro, assim, eu fui lendo aos poucos, assim, lia 50 páginas, etc., enfim, até que o final dele eu li, assim, 200 páginas de uma vez, porque eu fiquei bem curioso pra saber o que ia acontecer, que foi, então, O Pássaro e Serpente, da Shelby Malrin. Enfim, esse daqui é o primeiro livro de uma trilogia de fantasia. E pelo que eu vi, assim, ele fez bastante sucesso, eu não conhecia, mas até onde eu pesquisei, assim, sobre o livro, ele fez muito sucesso no TikTok. Enfim, como eu não tenho mais contato com esse universo de livros YA e tão pouco uso TikTok, não tinha visto esse livro. Eu peguei ele, pra ser sincero, por causa da capa, a capa me chamou muita atenção. Falei assim, porque não comecei a ler e fui aí dando ritmo a essa leitura ali ao longo aí, sei lá, de 15 dias, né, e é como eu falei pra vocês, eu não li ele todo dia, até porque eu tava lendo outras coisas em concomitância. E assim, gente, esse livro aqui foi uma surpresa muito legal, porque foi um livro muito divertido, muito gostoso. Eu tinha me esquecido dessa sensação de ler livro YA, que é assim, aquela leitura rápida, fácil, fluida. E bom, sobre o que é que vai se tratar O Pássaro e Serpente? Aqui nesse livro a gente vai então acompanhar um mundo, especificamente um pedaço ali de terra, né, em que a magia durante muitos anos fazia parte daquela região, e devido a uma situação específica, a magia foi proibida ali naquela terra, né. A gente vai acompanhar a história do Pássaro e Serpente, se passa numa cidade chamada Cesarim. Agora, eu não lembro como é o nome ali da terra, sabe, gente, porque é Belgrado, acho que é Belgrado, enfim. Me desculpem, mas é porque eu acabo esquecendo mesmo, gente. Livro YA, assim, se eu não ler um atrás do outro, eu fico meio esquecido, meio perdido, porque é muita informação, muito personagem, mas é bom. A magia foi banida dessa terra, e para manter a ordem, né, para manter a magia longe, e essa magia é feita especificamente por bruxas, né, então essas bruxas, elas foram ali, elas eram donas daquela terra, e depois de um certo conflito, depois de uma certa situação, elas foram relegadas a viver na clandestinidade. A gente vai ter aqui uma ordem de Chaucers, eu acho que é assim que se pronuncia, enfim, que são guerreiros que trabalham ali para a igreja, que vai caçar essas bruxas, porque essas bruxas, elas não estão nada contentes por terem sido expulsas do seu habitat. Enfim, com toda a razão, diga-se de passagem. Então a gente vai acompanhar aqui, a história se passa nesse lugar, né, esse é o cenário principal dessa fantasia, e aqui a gente vai ter dois personagens principais, que é o Aloe e o Rage. A Aloe é então ali filha de uma das bruxas mais poderosas, né, se não a mais poderosa dessa região.
E a Lu é uma fugitiva. E a gente não sabe muito bem porque a Lu fugiu do convém dela. Enfim, a gente vai descobrir isso daqui ao longo do livro. E também a gente vai acompanhar um pouco da história do Raid, que é ali um chasseur, que é um desses guardiões ali da ordem, né? Pra tentar fazer com que a magia não volte pra esse lugar e que as bruxas elas não tomem o poder novamente. E o que vai acontecer aqui é, gente, o background dessa história é esse, e ele também tem um background meio que da Inquisição, porque as bruxas aqui nesse livro, elas são queimadas. Então, assim, se uma bruxa é pega por um chasseur, ela vai ser queimada ali em praça pública, como uma demonstração de poder. E, como a gente pode imaginar, o Raid ali é o capitão dos chasseurs, que trabalha para a família real, enfim, trabalha ali com a Acerbispo. E a história a história desses dois personagens vai se cruzar ali em algum momento e vai ter uma consequência muito, 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 muito explosiva. Porque esse encontro dos dois vai gerar uma coisa que vai desencadear ali uma teia de segredos dessa sociedade, seja do lado do chasseur, seja do lado das bruxas. E assim, gente, essa é basicamente a premissa inicial do livro e da série também. Como eu falei pra vocês, esse livro aqui tem uma inspiração francesa, né, de uma coisa francesa meio medieval, e também tem uma inspiração na Inquisição, né. Eu acho que essas duas inspirações, eu acho que elas meio que acabam sendo soterradas ali por uma série de coisas que vão acontecendo, que é muita informação. Eu tinha me esquecido de como os livros de fantasias juvenis, eles têm informações pra caralho, assim. Então, assim, é toda uma construção de mundo, construção, enfim, de universo mesmo, né? A questão da magia, etc., que vai funcionar de uma maneira diferente, cada coisa. E eu tinha me esquecido disso, então é muita informação, e eu acho que isso acaba meio que soterrando esse background, assim, né, desse universo ali. Mas enfim, assim, esse livro aqui, ele é um livro que ele não é muito surpreendente. Ele é um que a gente poderia chamar, né, que hoje falaria coisa de gato e rato, mas Enemies to Lovers, né, eu aprendi isso aí lendo as resenhas do Goodreads desse livro aqui depois de terminar de ler. E é basicamente isso, é uma história que tem fantasia, mas eu acho que a fantasia aqui nesse livro, ela só entra em cena mesmo lá nas 200 últimas páginas. Então, assim, se você procura fantasia, talvez Pássaros e Serpentes vá se tornar interessante a partir do segundo livro. Eu não sei. Mas, assim, esse daqui é mais um livro de romance. Então, a gente vai acompanhar a relação improvável dessas duas pessoas, né? Que são como água e água e gás é ótimo. Água e óleo, né? Que quase praticamente não se misturam, mas de uma certa maneira ali vão acabar se misturando. E assim, a construção que a Shelby Marie faz, né, desse romance, eu acho muito legal, acho muito divertido. Claro que o livro, ao longo, né, das 500 páginas, é um livro grande, ele passa por uma série de clichês que para alguns podem soar pastiche, mas pra mim faz total sentido na construção da relação entre essas duas pessoas, assim. Eu acho que o romance do livro é bem construído, mas com alguns poréns, assim. Eu acho que falta uma coisa ali, um elo de ligação entre os dois personagens principais, que acabou meio que falando assim, já estão uma hora, assim, sei lá, há 20 páginas atrás vocês estavam meio que se odiando, ou que não demonstravam interesse por nenhum dos dois, e depois já estão, tipo, falando, eu te amo, sabe? Enfim, isso me incomodou um tiquinho só, mas não foi nada que me fizesse assim, coisa chata, não. Até porque a escrita da Shelby é uma escrita muito gostosa, as páginas parecem voarem, assim, os capítulos são curtos também, que eu adoro em livro YA. E as 200 últimas páginas desse livro valem pelas 300 primeiras páginas. Porque assim, não que as 300 primeiras páginas sejam chatas, eu não achei chato, achei o livro todo muito decível, mas as 200 últimas páginas são muito empolgantes, porque você fica ali realmente curioso, porque uma série de coisas vai acontecendo aqui nessa história, e aí quando chega nas últimas 100 páginas você fica assim, uau, que é muito impressionante, assim. Claro que muitas coisas que vão ser reveladas aqui, elas são bem óbvias, elas estão sempre muito na cara do leitor, mas eu confesso que eu tava tão envolvido, né, por toda a construção, que eu acho que isso é muito legal nos livros YA, porque eles simplesmente te jogam ali, existe toda uma construção, existe todo um motivo e tem muitos personagens, né, são livros geralmente com um elenco muito grande, que eu acho ótimo, por um lado, e ruim por outro, que vocês acabam se esquecendo que aquela pessoa apareceu, sei lá, na página 100, depois volta na página 400, e você fala assim,
tá, mas quem é você, sabe? Tipo, mas enfim, eu gostei muito do final do livro. Eu acho que, tirando os poucos clichês e essa questão do relacionamento da Lu e do Reid, eu acho que é um livro muito legal, assim. Eu acho que ele surpreende de uma certa maneira, assim. Ele não é um livro que você fala assim... Talvez pra quem já não tenha lido tanta fantasia juvenil, vai achar muito impressionante os plot twists desse livro. Mas pra mim, que já tenho aí uma bagagem de leitura de livro YA, né, de fantasia principalmente, falo assim, ok, tá, algumas coisas são surpreendentes, sim, outras você fala assim, faz sentido, né, não teria porque essa pessoa tá aqui, porque uma das coisas que eu também acho muito impressionante é que não tem um ponto sem nó, né, todas as coisas elas são bem encadeadazinhas. E pra terminar aqui esse papo, né, que eu vou começar a ler provavelmente amanhã a continuação, que se chama Sangue e Mel,